Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Agradecemos ao Mestre Jesus e toda a equipe de Dr. Pedro Luiz e a cada um de vocês que pacientemente e humildemente estão conosco no estudo. Agradecemos muito, muito, muito a cada um. É muito importante para todos nós. Nós estamos no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, o maravilhoso e o sobrenatural. Nós paramos no tópico 11, que a gente vai continuar hoje como a segunda parte. A Dani vai ler para a gente uma mensagem, nós faremos a nossa prece e vamos dar início ao nosso estudo, com as bênçãos de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Criar oportunidades. Esquematiza as tuas prioridades e não deixes para depois as coisas essenciais. Não absorvas todo o tempo com questões sem relevância para a tua felicidade. Coisas e objetos não são mais importantes que pessoas. Problemas materiais que representam mais ou menos dinheiro para o teu bolso podem ser adiados. Nada mais importante que o investimento da paz. Sacrifica os teus interesses imediatos ao que te proporcionará alegria duradoura. Os que te amam carecem mais de tua presença do que do teu talão de cheques. As tuas dádivas amoedadas nunca te substituirão no carinho que deves aos teus. Aprende a criar oportunidades de estar com os que te alimentam o espírito e se constituem no teu ponto de referência moral na vida. Vamos lá, pessoal? Fechar os nossos olhos. Mestre Jesus, amigos e irmãos espirituais, toda a equipe de Dr. Pedro Luiz, agradecidos estamos. E é com muita alegria que nos retornamos, Senhor, nesta quinta-feira, para novamente estarmos próximos do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos e do Teu amor. Que cada um de nós, inspirados pelos conhecimentos e os novos conhecimentos e novas instruções, tenhamos a alegria de termos pensamentos melhores, atitudes melhores e estarmos renovados em Cristo e pelo Cristo. Mestre Jesus, que todas as aflições, dores, possam ser para cada um de nós o elo forte, o ombro forte, que temos Deus conosco, para que sejamos capazes de passar pelas dificuldades, mas sem nunca desistir. Passar pelas dores, podemos até chorar, Senhor, mas jamais deixar de aprender e renovar, sabendo que quando somos convidados para as aflições, para as perdas, para as dificuldades, é neste momento que estamos fortes, porque muito mais forte é o amparo espiritual que nos abraça. Na alegria do sofrer, na certeza de que não estamos desamparados, Senhor, fortalece as nossas bênçãos e esperança, e que o nosso medo se transforme em fé, numa fé que nunca mais se apaga, o Teu amor por nós, que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, Carol? Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 2, tópico 11. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam, portanto, em geral no princípio materialista, desde que negando todo o efeito de origem extramaterial, negam consequentemente a existência da alma. Sondai o futuro de seu pensamento, perscrutai o sentido de suas palavras e encontrareis quase sempre esse princípio que, se não se mostra categoricamente formulado, transparece sob a capa de uma pretensa filosofia moral com que eles se disfarçam. Rejeitando como maravilhoso tudo quanto decorre da existência da alma, eles são, portanto, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não podem admitir o efeito.
Daí o preconceito que os impede de julgar com isenção o espiritismo, pois partem da negação de tudo o que não seja material. Quanto a nós, pelo fato de admitirmos os efeitos decorrentes da existência da alma, teríamos de aceitar todos os fatos qualificados de maravilhosos, teríamos de ser os campeões dos visionários, os adeptos de todas as utopias, de todos os sistemas excêntricos. Seria necessário conhecer bem pouco do espiritismo para assim pensar, mas os nossos adversários não se importam com isso. A necessidade de conhecer aquilo de que falam é o que menos lhes interessa. Pessoal, os 4 primeiros tópicos, capítulos do Livro dos Médiuns, ele nos remete e nos convida a refletirmos sobre os fenômenos. Então, ele vem nos ensinar e direcionar, né? Esse capítulo 2, que Kardec classificou como maravilhoso e sobrenatural, é porque nós, muitas vezes, a grande maioria de nós, se nós formos perguntar quem acredita em reencarnação, quem acredita em alma, quem acredita que existe algo além da matéria, né? A maioria vai dizer que não, uma grande parte fala que talvez, mas na verdade, todas as vezes que ocorrem manifestações, comunicações do plano espiritual para conosco, do plano material, né? Sempre que isso ocorre, isso vira de alguma forma notícia, vira mídia, né? E aí Kardec vem explicar o seguinte, novamente reforçamos, todas as religiões foram criadas pelos homens. Deus criou luz, amor e tudo e todos nós. Jesus veio como Espírito crístico, Espírito puro, de pura luz, nos ensinar pelo exemplo a justiça divina de amor e caridade. Então, negar esse plano espiritual, negar o ensinamento desde as primeiras eras, lá do pessoal das pirâmides, enquanto muitos deles foram encontrados nos seus enterros, né, o velório, no enterro, eles foram encontrados, muitos em posição fetal, porque eles sabiam da reencarnação e eles enterravam seus entes queridos, preparavam os entes queridos para que facilitasse o reencarnar na matéria. Isso na época, encontraram muito disso nos tempos antigos, da época dos egípcios, nas pirâmides encontraram isso. Então, quando nós negamos, nós falamos que não acreditamos. Ah, ninguém voltou. Até que encontra, até que vê, e aí corre, tem medo, vai buscar e quer conhecer isso aí. Então, quando nós não admitimos, né, que isto acontece, nós simplesmente negamos. E muitos de nós negamos por medo. Medo do desconhecido, medo daquilo que nos foi ensinado, que tudo que está fora da matéria é demônio, não é bom. Deram 1000 nomes, que nem sempre foram bons, né? E quando nós queremos acreditar, algumas religiões dão nomes de exaltação. Então, a gente brinca muito. Por que o espiritismo, então, a gente brinca, né? Quando você fala que é espírita, o pessoal fala assim, você mexe com essas coisas? Por que o espírita e o espiritismo, ele trabalha com a comunicação e o respeito pelas almas que desencarnaram, estão em sofrimento, e quem é espírita e conhece o espiritismo, estão nas casas espíritas, tudo que nós queremos levar é alívio para almas sofridas. É o direcionamento para parar um grande sofrimento. E se fosse um de nós? E se fosse um ente querido que desencarna, vê seu corpo às vezes se decompondo, está sentindo emoções, sensações, e está vendo um corpo perispiritual, semimaterial, nesse conflito e nessa agitação. O que nós desejamos, se fosse conosco, que alguém pudesse nos ouvir, nos acalmar e nos orientar. E o Espiritismo respeita, trata e cura
os que estão desencarnados e os que estão reencarnados. Cura, quando eu digo, gente, é dar alívio. Então, quando a gente fala aqui, né, que quando não se admite a causa, é melhor negar. Muitos, por medo de, ao perceber que existe um outro plano, que a morte não existe para as nossas ideias, sentimentos e pensamentos, nós preferimos negar porque precisamos estar de frente dos nossos atos. Se a vida futura existe, se nós somos espíritos imortais, se só morre o nosso corpo, por que nós queremos negar? Porque nós temos que confrontar a nossa consciência. E isso nos dá medo. Porque pessoas que nós juramos não perdoar, pessoas que nós perseguimos, o mal que nós fizemos, sabendo que tem outra vida, instintivamente, instantaneamente, nós nos tornamos responsáveis pelos nossos atos. E isso faz com que muitos de nós, não querendo mudar, não querendo enxergar as nossas deficiências, nós negamos. É mais prático, né? É mais prático eu ir lá e conversar com uma autoridade da minha religião e ele me perdoar, né? Eu pago, eu faço algo material e fico livre. Nossa, estou liberto. E nós aprontamos de novo. Então, nós estamos negando algo que é inegável. Porque não existe nenhum só reencarnado que nunca sentiu a presença de alguém querido, que nunca percebeu uma intuição e um pensamento que não era dele, que ouviu alguma coisa e não percebeu ninguém, né? Acha que não é de ninguém, que a ideia é dele. Então, não existe nenhum de nós que não sonhamos com entes queridos, pessoas que já desencarnaram e acordamos felizes, ou sonhamos com irmãos aos quais temos aflição e acordamos como se tivéssemos tomado uma verdadeira surra, que é normal. Então, diante disso, o que é o negar, né? É não se admitir, é não querermos ver. Mas cada um de nós temos o nosso tempo para a maturidade espiritual. A nossa inteligência, hoje nos Estados Unidos, os psicólogos lá, na Europa também, eles já classificam os vários tipos de inteligência, né? Tem inteligência dos cálculos, a inteligência musical, a inteligência da pessoa que tem a sensibilidade, que é bom para o cálculo, dos artistas, é uma inteligência artística, e é considerado também um estudo sobre a inteligência espiritual. Capacidade de transcender, de perceber, de ter a sensação a gente fala espiritual, mas no sentido, para alguns é através da religião e para outros é através de uma mente mais aberta, mas que busca entender que existe um todo, existe um além da matéria. Vamos lá, Carol? Vamos lá. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o Espiritismo se apoia em fatos maravilhosos. Logo, o Espiritismo é absurdo. Isto é, para eles, um julgamento inapelável. Creem apresentar um argumento sem resposta, quando, após eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Saint-Médard, os camisardes das Sévenis, é isso mesmo? Séveni. Ou as religiosas de Loudun. Chegam à descoberta de evidentes trapaças que ninguém contesta. Mas essas histórias são, por acaso, o evangelho do Espiritismo? Seus partidários teriam negado que o charlatanismo explorou alguns fatos em proveito próprio? Que a imaginação os tenha engendrado? Que o fanatismo tenha exagerado a muito deles? O Espiritismo não é mais responsável pelas extravagâncias que se possam cometer em seu nome, do que a verdadeira ciência pelos abusos da ignorância ou a verdadeira religião pelos excessos do fanatismo. Muitos críticos só julgam o Espiritismo pelo conto de fadas e pelas lendas populares, que são apenas as formas da sua ficção. O mesmo seria julgar a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Pessoal, Allan Kardec, ele é muito cuidadoso quando ele cita alguns fenômenos, alguns médiums, alguns relatos de manifestação.
Não vamos esquecer que Jesus, quando esteve conosco, ele dizia: conhece a verdade e ela vos libertará. E ele dizia: meu reino não é desse mundo. Ainda vos mandarei, quando estiverdes preparados, um Consolador, que nunca vos abandonará. O que é que nos consola? O que é que nos conforta? O consolo é, diante de uma aflição, um raio de esperança. E ele dizia que esse Consolador prometido, quando nós tivéssemos condições de compreender, e que ele enviaria, e esse Consolador nunca mais nos abandonaria. Porque, como espíritos em provas e expiações, num planeta Terra há mais de 2000 anos atrás, ainda muito mais primitivo, agora, diante das tecnologias, no fulgor do século XVII, onde em Paris apareciam grandes manifestações, efervescência da cultura, do iluminismo, das artes, das músicas. A França, Paris, o governo da época, todos os grandes cientistas, músicos, artistas, engenheiros, eram convidados para estudar e viver em Paris, porque Paris queria ser o centro da cultura, da arte e da beleza mundial. Porque veio nessa época a revelação do Espírito da verdade, em nome de Jesus. Porque ali nós já tínhamos conhecimento, capacidade para receber este conhecimento. Meu reino não é deste mundo. E por que o Consolador prometido por Jesus nunca nos abandonaria? Porque como espíritos atrasados e rudes que éramos na época de Jesus, se ele falasse, e ele falava, mas falava por parábolas. Se ele falasse sobre o plano espiritual, sobre a reencarnação, e ele disse que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo, mas ele falou de uma forma sem violentar as nossas consciências na época. Porém, por que nunca mais nos abandona? Enquanto conseguimos evoluir um pouco mais intelectualmente, moralmente, socialmente, através da arte, né? O iluminismo veio trazer, quebrar barreiras com a arte, com a música, com a tecnologia, com a ciência, com as leis da física, as leis de Newton, e por aí vieram. O que isso trouxe? Por que o Consolador prometido nunca mais nos abandonaria? Porque quando o Espírito já tem a condição intelectual de entender, já saiu da sua infância, já deixou de ser pueril enquanto Espírito, ele já tem condição de compreender a vida no plano espiritual, a vida verdadeira, nos reconhecermos como espíritos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, que reencarnamos para aprender, para evoluir e nos tornarmos melhores. E quando nós tomamos consciência da vida futura, quando nós tomamos consciência de que a morte é só a matéria e que o espírito é imortal, nunca mais, em qualquer fase da evolução do espírito, até chegarmos a ser um dia como um espírito puro, como Jesus Cristo é, nós nunca mais esqueceremos essa lição. Esse consolo, esse Consolador que nos ajuda a passar pelas dores, lembrando que vai passar, mas que a alma é imortal. Que nós podemos envergar, sofrer, jamais sucumbir, jamais deixaremos de existir, porque fomos criados por um Deus Pai. Por que a gente está falando disso? Nesse tópico de 11, Kardec nos ensina sobre aqueles que debocham, que ridicularizam, né? Porque não quer crer, quer acreditar só na matéria, é um respeito de todo mundo. Quando nós criticamos uma ideia, uma ciência, uma doutrina, um respeito ao próximo, quando algo faz só o bem, trabalha no bem e busca bases científicas e nós ainda debochamos e criticamos, então ele vem falar o seguinte: aqueles que consideram o espiritismo como algo maravilhoso ou sobrenatural, ele diz que muitos, quando vão criticar o espiritismo, em Paris, na época de Kardec, muitos citavam como charlatanismo os convulsionários de Saint-Médard. Saint-Médard, um cemitério, centro de Paris, onde foi enterrado um padre, e este padre
vários começaram a ir rezar no seu túmulo e conseguiam muitas graças, conseguiam às vezes muitas melhoras. E começou a ter uma grande excursão por esse cemitério e começou a virar um absurdo e as pessoas chegavam lá aos gritos, aos berros, com tanta manifestação que todos entravam em convulsão ao mesmo tempo. Então virou um tumulto, gerou algo tão sério que o cemitério foi fechado. Então foi proibida as visitas em Samedá para evitar. E por mais que se tentasse explicar o fenômeno na época, eles falavam que era charlatanismo. Porém, o que era aquilo ali? Acreditava-se muito mais em manifestações de irmãos infelizes, estavam ali dentro de um cemitério, certamente muitas almas, e as pessoas iam lá e muitos iam para assistir ou se envolver no fenômeno. Precisou ser fechado e deram para aquele fenômeno, né, deram para aquela que hoje nós sabemos que simplesmente eram a comunicação, a imantação, a sintonia das pessoas que lá iam buscar este fenômeno, irmãos não muito sérios, mais levianos, espíritos imperfeitos como nós, causavam essas sensações naqueles que tinham sintonia mediúnica, que não tem nada a ver com religião. E começaram a julgar o fenômeno dos convulsionários de Samedá com o espiritismo como uma coisa falsária. Quando nós vamos na história e buscamos conhecimentos, o que se descobre nisso aí? Né? Um total desrespeito à comunicação, tanto daqueles que iam, alguns com a intenção de debochar, de brincar, outros com a intenção de buscar uma cura, e a condição e a forma leviana como aquilo virou brincadeira, chegava-se a cobrar para entrar no cemitério, alguns, e isso foi fechado, precisou ser fechado pela Prefeitura de Paris. Então, Kardec cita que isso não é espiritismo. Então, quem critica o espiritismo não conhece isso. Né? Um outro fato que ele cita também, né, que são as religiosas de Lodum. Ficou muito famoso nessa época. Irmãs de caridade começaram também a apresentar essas convulsões, porque nessa região existia um padre muito bonito e que as irmãs entravam em transe mediúnico, né, que hoje a gente sabe o que é, e entravam também num processo convulsivo. E ficou conhecido como as religiosas de Lodum. E nada mais era que uma manifestação histérica diante delas, diante de um pregador que diz que ele tinha uma beleza fora do comum e um falar maravilhoso. Então, elas, em toda aquela repressão que viviam, se manifestavam. Isso também foi tido como algo não bom do espiritismo, ficou como sendo um charlatanismo. Por quê? Para ver essas freiras, muitos pagavam. Nesta época que Kardec começou a codificar, com certeza, irmãos, do plano espiritual e os inimigos religiosos da época, todos os fenômenos que aconteciam, antes de buscar conhecer o motivo, já se falava que era charlatanismo, que era espiritismo. E vinha Kardec com todo o seu teor científico, estudo através das manifestações que ele conhecia na época, que o físico Mesmer já tinha definido sobre padrão vibratório, eletromagnetismo, e aí ele foi explicando isso. E na verdade é o seguinte, para muitos críticos, isso virou obra de ficção. Os convulsionários de Samedá, as religiosas de Lodum, né? Então isso tudo que é citado aqui foi um estudo que Kardec fez e realmente falou, isso não é espiritismo. E tem um caso muito interessante dos irmãos Davenport. Irmãos Davenport eram dois irmãos que começaram com as manifestações mediúnicas, começaram a encher os teatros e cobrar. Lógico, a mediunidade séria se afastou. E aí eles, perdendo a mediunidade, eles colocavam aparelhos musicais para tocar sozinhos. Ou seja, amigos espirituais movimentavam. Que nós sabemos que o espírito pode sim, através de padrão vibratório, onda magnética, ectoplasma, através do fluido cósmico universal, mover a matéria. Então eles começaram, como eles perderam, né, essas capacidades mediúnicas, eles começaram a praticar charlatanismo, que o próprio Kardec desvendou e criticou. Por quê? Isto não é espiritismo.
E isso nunca foi, porque o Espiritismo ele preza pela simplicidade, pela verdade e pela lógica. Tanto que sempre foi considerado, né, que o Espiritismo é uma religião que ela encara a verdade, a fé raciocinada. Só aquela que encara a razão face a face. Tem coragem de admitir e entender. Então, assim, pela história, nós não podemos julgar aqueles irmãos que apareceram para enganar, que em todas as épocas tem. Né? Então, a Kardec deixa muito claro, esse sobrenatural, esse maravilhoso, nada mais era que manifestações histéricas e fraudulentas. Isto não é espiritismo. Não é? Tópico 12. Na lógica mais elementar, para discutir uma coisa, é necessário conhecê-la, porque a opinião de um crítico só tem valor quando ela fala com conhecimento de causa. Somente assim, a sua opinião, embora errônea, pode ser levada em consideração. Mas que peso ela pode ter quando emitida sobre matéria que ele desconhece? A verdadeira crítica deve dar provas, não somente de erudição, mas de conhecimento profundo do objeto tratado, de isenção do julgamento e de absoluta imparcialidade. A não ser assim, qualquer violeiro poderia se arrogar o direito de julgar Rossini e qualquer pintor de paredes de censurar Rafael. Olha que incrível. A lógica que Kardec nos convida a raciocinar, não é? Quando escutamos críticas no livro que é o Espiritismo, vale muito a pena a gente ler, que Kardec comenta o tempo inteiro. Gente, eu gosto demais, aqui em Sete Lagoas, a gente tem um jornal 7 Dias, que tem uma página em que 3 religiões se manifestam. Tem sempre uma coluna católica, a coluna espírita e uma coluna evangélica. Aqui em Sete Lagoas a gente tem o Aloysio Vander, ele é da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, ele é sensacional. Eu costumo dizer que ele tinha que pegar todas as colunas que ele escreve e fazer um livro, porque ele consegue sintetizar, ele consegue extrair, né, de todo o conhecimento de Kardec, em poucas palavras, com uma razão e uma sequência maravilhosa. E ele fala, uma dessas colunas que ele fala sobre a crítica que existe ao Espiritismo, ele fala exatamente baseado nesse tópico 12 do capítulo 2, em que Kardec diz, qual é a lógica em nós censurarmos o que nós não conhecemos? Então, eu costumo dizer, eu faço questão de ler o que o espírita está falando, o que é o Aloysio Vander, eu leio o evangélico e leio o católico. Quando alguém me fala de alguma religião que eu não tenho conhecimento, eu pergunto, e aí? Qual que é a base do seu conhecimento, da sua fé? Vocês são reencarnacionistas? Vocês acreditam em ressurreição? Por quê? Porque não me cabe julgar, mas nós devemos conhecer. A lógica para criticar, como diz Kardec, ela é elementar quando se conhece. Quando nós criticamos algo que nós não tomamos conhecimento, não buscamos conhecer, neste momento nós estamos sendo um crítico que só tem o valor naquilo que ele fala. Isso não é estudo, isso não é respeito, isso não é ciência, isso não é o ensinamento de Jesus. Jesus ouviu todos, não criticou nenhum e nunca deixou de pregar a lei de justiça, amor e caridade. Jesus encantou os responsáveis, os julgadores do Sinédrio, não encontraram argumentos. E Jesus nunca criticou nem ironizou. Permitiu que fossem ainda julgados por eles. E aqui vem dizer, Kardec fala, a verdadeira crítica, ela tem que dar provas. Ela não somente parte de uma discussão sem sentido. Né? E ele diz o seguinte, da mesma forma com que criticam que não existe plano espiritual, não existe outras moradas nesse universo infinito de Deus, né? Nós já sabemos que o planeta Terra é uma poeirinha cósmica. Nossa, mas por que só nós íamos merecer ter vida aqui, diante dessa imensidão, né? Então ele fala, quando qualquer um de nós criticarmos um bom pianista, um bom artista, para criticarmos, nós temos que saber primeiro o que é aquela arte, para depois criticar. E aí nisso Kardec vem aceitando e dizendo que a tranquilidade com que nós espíritas aceitamos a opinião do outro
ela está totalmente ligada ao não estamos aqui para converter nem convencer ninguém. Mas como diz a doutora Elizabeth Kubler-Ross, eu não acredito, eu sei que existe. Vamos lá? Tópico 13. O Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos. Longe disso, demonstra a impossibilidade de muitos deles e o ridículo de algumas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. É verdade que entre os fatos por ele admitidos há coisas que, para os incrédulos, são inegavelmente do maravilhoso, o que vale dizer da superstição. Que seja, mas pelo menos que limitem a eles a discussão, pois em relação aos outros nada têm que dizer e pregarão no deserto. Criticando o que o próprio Espiritismo refuta, demonstram ignorar o assunto e argumentam em vão. Mas até onde vai a crença do Espiritismo, perguntarão. Lede e observai, que o sabereis. A aquisição de qualquer ciência exige tempo e estudo. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, em todos os setores da ordem social, que abrange ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, é em si mesmo toda uma ciência, toda uma filosofia, que não podem ser adquiridos em apenas algumas horas. O Espiritismo, ele nos convida sempre a estudar. O médium, né, todos nós, em algum grau, temos alguma percepção, mas aqueles irmãos que já vieram com aquela mediunidade, o organismo preparado, um corpo biológico e espiritual preparado para essa comunicação. E todos nós, independente, gente, da idade que nós temos, de quanto tempo nós estamos indo numa casa espírita, se nós já temos controle sobre a nossa mediunidade, o Espiritismo convida ao estudo e ao estudo em grupo. A doutora Marlene Nobre fundou a Associação Médica Espírita, trabalhou uma vida inteira, né? E ela participava de grupos de estudo aos 82 anos de idade. Divaldo até hoje estuda. O Espiritismo nos convida a buscar o conhecimento, porque cada vez que a gente lê uma questão do Livro dos Espíritos, ou um parágrafo do Livro dos Médiuns, cada vez a gente descobre algo que não viu antes. E esse ensino é eterno. As palavras de Jesus têm essa bênção, essa alegria. Cada vez que a gente vai estudar algum dos evangelhos, você fala assim, como que eu não percebi isso antes? A grandeza de Jesus, as parábolas interpretadas e trazidas às nossas condições de vidas atuais, 2020 anos depois que Jesus veio. E é isso que é o convite, né? Como é que a gente pode adquirir conhecimento? Através do estudo, através do conhecimento, através do conversar, do conviver, de trocar experiências. Nós aprendemos observando, praticando, ouvindo, vendo, falando, dividindo as alegrias, multiplicando os nossos conhecimentos, né? E às vezes dividindo até as nossas tristezas. Nós aprendemos tudo sempre, mas não podemos desistir. O Espiritismo convida a seriedade de um estudo. Vamos lá? Tópico 13. Continuando, tá, gente? No 13. É no 13. Há tanta infantilidade em ver todo o Espiritismo numa mesa girante, como em ver toda a física em algumas experiências infantis. Para quem não quiser ficar na superfície, não são horas, mas meses e anos que terá de gastar para sondar todos os seus arcanos. Que se julgue, diante disso, o grau de conhecimento e o valor da opinião dos que se arrogam o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, quase sempre realizadas como distração ou passatempo. Eles dirão, sem dúvida, que não dispõem do tempo necessário para esse estudo, que seja, mas nada os obriga a isso. E quando não se tem tempo para aprender uma coisa, não se pode falar dela, e menos ainda julgá-la, se não se quiser ser acusado de leviandade. Ora, quanto mais elevada é a posição que se ocupa na ciência, menos desculpável será tratar-se levianamente um assunto que não se conhece. Kardec nos convida, né, neste tópico, que nós possamos refletir sobre a responsabilidade do conhecer para criticar. E o Espiritismo, ele traz para cada um de nós
que vamos lutando contra as nossas imperfeições, as nossas ignorâncias, a responsabilidade de não julgar o outro, mas de saber que nós não podemos julgar. Nós precisamos melhorar. Aquilo que Chico Xavier conta, né? Ao outro eu dou o direito de ser como é, e a mim a obrigação de ser cada dia melhor. Então, essa disposição e esse conhecimento, a gente precisa sempre no tempo. Então, muitos de nós vamos às casas buscando fenômeno. Desencarna um ente querido e nós vamos cegamente querendo só uma psicografia, querendo buscar. A gente entende a dor de um coração de mãe, de uma esposa, de um marido, de um filho que perdeu pessoas queridas. A gente entende essa dor. Mas muitos, chega nos lugares querendo a psicografia de qualquer jeito. Infelizmente, existem pessoas e pessoas. Não é o Espiritismo que ensina nunca isso. Mas existem irmãos que levianamente, às vezes, querem se passar e dão sintonia a irmãos imperfeitos. Como o caso que a gente contou semana passada, o Espírito respondia tudo. Aí eles me chamaram daquele nome, eles me confundiam. Tudo que perguntava eu respondia. Eu não tinha nada para fazer, então vou responder. Então, em tudo, né, nós precisamos ouvir o que João disse no seu evangelho, né? Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Provai, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Porquanto muitos falsos profetas têm saído deste mundo. Podereis reconhecer o Espírito de Deus, todo aquele que confessa Jesus Cristo e que ele não veio da carne, ele vem de Deus. Postura, vocabulário, responsabilidade e conhecimento. O Allan Kardec gostava muito de falar do Daniel Douglas Home. Ele dizia que era o Sr. Home. Um senhor, ele era inglês, foi morar nos Estados Unidos, foi para a França, conheceu Kardec, e Kardec ficava impressionado com as capacidades mediúnicas do Sr. Home. Era um homem extremamente educado, intelectual, de família poderosa, tinha condição financeira, extremamente discreto, simpático, extremamente desligado dos fenômenos. Muitos que não tinham 1/1000 da capacidade que ele tinha passaram a cobrar. Se desviaram na vaidade de querer ganhar a vida. A mediunidade é sacrifício e trabalho em Cristo. Nunca para se ganhar dinheiro. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, Kardec sempre citava o Sr. Home pela sua capacidade de até esconder os fenômenos dos quais ele provocava e ele conhecia. E ele permitiu que Kardec o estudasse e estudasse os fenômenos para auxiliar. E com extrema humildade e na pura condição de auxiliar, jamais se vangloriar. Vamos lá, Carol? Tópico 14. Resumimos nossa opinião nas proposições seguintes. Primeira, todos os fenômenos espíritas têm como princípio a existência da alma, sua sobrevivência à morte do corpo e suas manifestações. Segundo, decorrendo de uma lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhoso nem de sobrenatural, no sentido vulgar dessas palavras. Terceiro, muitos fatos são considerados sobrenaturais, porque a sua causa não é conhecida. Ao determinar-lhes a causa, o Espiritismo os devolve ao domínio dos fenômenos naturais. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, o Espiritismo demonstra a impossibilidade de muitos e os coloca entre as crenças supersticiosas. Olha só, ele cita no tópico 14, né, 8 itens que fala a proposição do que é o Espiritismo como princípio, como ciência e como evolução da natureza. E tudo que está na natureza é lei de Deus. O que se fala que é milagre? Milagre é ato ou acontecimento fora do comum, inexplicáveis pelas leis naturais.
revelações místicas, feitas ao sabor das emoções de muitos espíritos ainda, não conhecedores das condições totais do plano espiritual, ele nos ensina, muitas vezes comunicando com misticismo, com animismo. O que é isso? É aquilo que ele conheceu, o que ele viveu. Então esse espírito, cheio de superstições, sem conhecimento, ele quer comunicar, eles querem falar, e aí eles vão, às vezes, usando a boa vontade do médium que, sem conhecimento, acha que todo aquele que comunica tem que ser seguido. Esse é um grande risco. Isso leva à fascinação, à subjugação. Isso leva aos erros. Devemos escutar, não para julgar, mas para auxiliar e instruir. Uma alma que é instruída, um médium centrado, o doutrinador, que a gente chama, né, nas reuniões mediúnicas, eles são chamados hoje de facilitadores. É aquele que acolhe o irmão em dor para levar alívio. Aquele irmão debochado, ele norteia no ensinamento. Olha, essa casa é uma casa séria. Não estamos aqui para brincadeira. Em nome de Jesus. Quando espíritos zombeteiros e levianos querem desorientar uma reunião, quando ele é convidado para falar de Jesus, ele vai embora. Se ele tem a pura intenção, se alguém também escuta, ele aproveita, como diz o outro, e faz a festa. Então é este conhecimento, não existe nada de natural. Deus, milagre seria dizer que existe algo superior a Deus. Tudo o que acontece que nós chamamos de milagres está explicado na lei da natureza. O fluido cósmico universal pode ser moldado e adaptado conforme o padrão vibratório que gera energia eletromagnética e molda esta energia que a gente, em reencarnado, não vê, mas que é uma energia que estamos mergulhados nela, o halo divino, e através dessa energia e desse molde, com a vontade do médium, com a fé daquele que pede uma cura e com a manifestação de Deus na permissão e no merecimento, ele pode sim se curar. Isso é milagre? É a lei da natureza. Deus, Jesus, fluido cósmico universal, a vontade de um homem, a vontade de um servo, a vontade de alguém que pede, a fé na certeza e a espiritualidade trabalham em nosso favor. Não existe milagre. Respeito e reconhecimento, agradecimento e amparo. A fé transformando a misericórdia divina em ação e livramento para todos nós. Quinto, embora o Espiritismo reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, ele não aceita absolutamente que todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação sejam da mesma natureza. Julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e desvalorizar por completo a própria opinião. Sétimo, a explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, de suas causas e suas consequências morais, constituem toda uma ciência e toda uma filosofia que exigem estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o Espiritismo só pode considerar como crítico sério aquele que tudo viu e estudou, em tudo se aprofundando, com paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que tenha tanto conhecimento do assunto como adepto mais esclarecido, que não haja, portanto, adquirido seus conhecimentos nas ficções literárias da ciência, ao qual não se possa opor nenhum fato por ele desconhecido, nenhum argumento que ele não tenha meditado e que não tenha refutado apenas por meio da negação, mas por outros argumentos mais decisivos. Aquele, enfim, que pudesse apontar uma causa mais lógica para os fatos averiguados. Esse crítico ainda está para aparecer. Olha que bacana, gente. Fã de Kardec. Olha só, os 4 primeiros tópicos ele diz, né, que os fenômenos espíritas, ele tem em princípio o quê? A existência do espírito. A certeza que nós temos. E quanto mais nós estudamos e conhecemos, mais nós aprendemos a amar a Deus e agradecer a Jesus. Então, buscarmos evolução e conhecimento na ciência não diminui em nada Deus, nem Jesus e nem bons espíritos.
Muito pelo contrário, mostra que a força do bem nos espíritos iluminados movimentam céus e terras para nos amparar, nos socorrer e nos ajudar a evoluir e crescer. A ciência, aquela que evolui e que respeita. Não a ciência que ignora e critica sem bases fundamentais para dizer. Quando Kardec diz no tópico 5 aqui do o quinto tópico, no item 14, né? Embora o Espiritismo reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, ele não aceita absolutamente nada que é das histórias fantásticas criadas pela imaginação da mesma natureza. Então, sabe-se, olha que interessante, Kardec, na Revista Espírita de 1858, fevereiro de 1858, ele já dizia, olha, não precisa dar as mãos para que se fortaleça e os amigos espirituais venham. O que ele dizia? Olha, entrem em pensamento, em sintonia, o grupo numa mesa mediúnica, respeitosamente, todos com uma alimentação mais frugal, com bons sentimentos, sem reserva quanto aos companheiros, que passaram um dia tentando se reequilibrar e pedindo a Deus a oportunidade de auxiliar irmãos no plano espiritual. Essa sintonia e o padrão vibratório corre entre eles. Muitos falam, fazer uma corrente. E aí, na época de Kardec também teve uma pandemia. E ele dizia, não é necessário pegar as mãos. Você sabe por que eles chamam a gente de espiritismo de mesa branca? Porque Kardec dizia que não era necessário nada a não ser um bom comportamento, a busca de chamarmos por Jesus, por Deus, pelos nossos mentores, para auxiliar e comunicarmos com o plano espiritual, com os irmãos do plano espiritual. E aí começou a se chamar espiritismo de mesa branca, porque em Paris, na época, começaram a colocar a mesa branca, porque branco significa paz, significa limpeza, não é? Significa algo mais leve. Então eles começaram a falar, é o espiritismo de mesa branca, porque colocava-se um forro branco para diferenciar de outras crenças, de outros objetos, mas que na verdade Kardec dizia, gente, nem ele foi uma vez na casa dos médiuns e foi fazer um estudo e eles estavam preocupados em achar um pano branco para cobrir a mesa. E Kardec, na Revista Espírita de 1858, ele fala, não é necessário isso. Basta a sintonia, o bom sentimento. Alguns de nós precisamos sim. Alguns vão precisar olhar para uma imagem, alguns vão precisar mentalizar, né? Mas haverá um tempo em que nós teremos, pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, a sintonia com Deus maior. Então é muito interessante que ele relata isso aqui. O Espiritismo é crítico das fantasias, das mentiras, ele é totalmente crítico e ele acredita, porque Jesus e Deus, ele não daria oportunidade só para quem tem dinheiro para pagar, para ter acesso. Cristo é honesto, justo, puro, dá a todos nós as mesmas condições. Aquele senhorzinho lá que quebra um galinho lá na roça e benze uma criança. Ele quebra aquela árvorezinha ali para que as pessoas acreditem que ele está movimentando. Quem ensinou aquele senhorzinho a benzer? Aquela benzedeira lá da roça, que curou tantos de picada de cobra, de coisas sérias na pele, né? Coisas sérias. E ela vai lá, todo mundo vai na Sinhá, lá na roça. É Deus permitindo que a nossa irmã, com a mediunidade, buscando na natureza padrão vibratório, curasse. Muitos pajés na tribo, como ter um médico para socorrer os índios, é necessário que haja comunicação. Então é nesse sentido, não na crendice, mas no respeito de uma comunicação pura, limpa e sincera com Deus, com Cristo, com os bons espíritos. E é isso que ele vem desmistificar. Vamos lá? Tópico 15. Referimos-nos há pouco à palavra milagre. Uma breve observação sobre o assunto não estará deslocada no capítulo sobre o maravilhoso. Na sua acepção primitiva e por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver. Mas essa palavra, como tantas outras, desviou-se do sentido original e hoje se diz, segundo a academia, de um ato da potência divina
contrária às leis comuns da natureza. Essa é, com efeito, a sua acepção usual, e só por comparação ou metáfora se aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa desconhecemos. Não temos absolutamente a intenção de examinar se Deus poderia julgar útil, em certas circunstâncias, derrogar as leis por Ele mesmo estabelecidas. Nosso objetivo é somente o de demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, não derrogam de maneira alguma essas leis e não têm nenhum caráter miraculoso, tanto mais que não são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não tem explicação. Os fenômenos espíritas, pelo contrário, são explicados da maneira mais racional. Não são, portanto, milagres, mas simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. O milagre tem ainda outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por meio de pessoas diversas, não pode ser um milagre. Gente, a razão com que Kardec e os espíritos, amparados por uma equipe de espíritos de luz, sob a orientação do Mestre Jesus, eles ditaram e catalogaram o ensinamento como é na vida espiritual. E muitos de nós, querendo negar este conhecimento, né, queremos derrogar. A gente quer milagre, porque a gente quer o milagre venha e aconteça. Mas nós não queremos mudar nossa conduta, mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos. A gente quer que tudo seja resolvido rápido. Eu quero ir lá no centro receber uma psicografia, eu quero que alguém fale que meu parente é chato, que alguém fez alguma coisa para mim. E o Espiritismo não tem isso. Ele nos convida a refletir que tudo que passamos tem um motivo justo. São colheitas de algo que plantamos. Se não foi nessa, foi em outras vidas. Então o Espiritismo nos convida para a maturidade, para entendermos que as leis de Deus são justas. Jesus não erra. Então, o verdadeiro milagre que a gente quer buscar, né? As verdadeiras, a gente quer o recurso rápido, né? Uma benzidinha rápida, vou ali, vai me perdoar, eu vou pagar alguma coisa ali, está resolvido. Mas a gente entende que nas leis divinas e na lei de Deus, tudo está à nossa disposição, através daquilo que na questão 900 e alguma coisa do Livro dos Espíritos disse, olha, basta para não escutarmos o mal, para termos ciência do que devemos fazer correto, basta que nós tenhamos a vontade de fazer o bem. E muitas vezes, para vencer o mal, a nossa vontade é muito pequena. Então, é esse milagre que Kardec vem dizer pela razão, né? Nada é milagre. Tudo é disponível por Deus para nós. Tudo está na natureza. Nós que não aprendemos a respeitar. A ciência faz milagres todos os dias aos olhos dos ignorantes. Eis porque antigamente os que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E como se acreditava que toda ciência sobre-humana era diabólica, eles eram queimados. Hoje que estamos muito mais civilizados, basta enviá-los para os hospícios. Que um homem realmente morto, como dissemos no início, seja ressuscitado por uma intervenção divina e teremos um verdadeiro milagre, porque isso é contrário às leis da natureza. Mas se esse homem tem apenas a aparência da morte, conservando ainda um resto de vitalidade latente, e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas isso é um fenômeno natural. Entretanto, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por milagroso, e o seu autor será rechaçado a pedradas ou será venerado, segundo o caráter dos circunstantes. Que um físico solte um papagaio elétrico no meio rural, fazendo cair um raio sobre uma árvore, e esse povo prometeu, será certamente encarado como detentor de um poder diabólico. Aliás, diga-se de passagem, Prometeu nos parece sobretudo um antecessor de Franklin, mas Josué, fazendo parar o sol ou antes a terra, nos daria o verdadeiro milagre,
pois não reconhecemos nenhum magnetizador dotado de tanto poder para operar esse prodígio. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários e indiscutivelmente o da escrita direta, um dos que demonstram da maneira mais evidente a ação das inteligências ocultas. Mas por ser reproduzidos pelos seres ocultos, esse fenômeno não é mais miraculoso do que todos os demais, também devidos a agentes invisíveis, porque esses seres invisíveis que povoam os espaços são uma das potências da natureza, potência que age incessantemente sobre o mundo material, tão bem como sobre o mundo moral. Pessoal, esse tópico aqui, né, ele vem mostrar pra gente, tá tranquilo demais. Foi ótimo a Carol ter avançado, porque quando ele fala em Prometeu aqui, antes de Franklin, né, descobrir o para-raio, fazer aquela pesquisa, ele começou a fazer essa magnetização que chamam de papagaio elétrico, aquela pipa que se soltava, e aí aparecia um raio, e todo mundo achava que era um milagre. Muitos milagres que foram tidos como milagre, nada mais são do que hoje a medicina avançou e explica, né? A ciência já consegue explicar, mas antes era tudo milagre, tanto que se adorava o raio, o sol, o trovão, né? Então, o que acontece? Quando ele quis dizer isso aqui, as primeiras vezes em que ele, empinando o papagaio, ele coloca lá e atrai o raio, né? E então, aquele que ele cria o para-raio, que ele mostra aquele magnetismo, aquela energia, a princípio todo mundo achou que era milagre, e ele foi explicando dentro da ciência. E quando tem essa explicação, hoje isso é uma coisa usual no planeta inteiro. Então, tudo aquilo que foi tido como milagre, nada mais era de algo claro, possível, dentro do fluido cósmico, da padrão energético, magnético e fluidos eletromagnéticos, que nós não vimos, porque estamos no corpo da matéria. Se a gente falasse com um senhorzinho há 60 anos atrás, que ia ter um aparelho que ele ia andar com ele, ele podia conversar e ver quem ele quisesse de longe, eles iam mandar internar quem contasse isso para eles. Isso é coisa de doido. E hoje a gente sabe, a gente não vive sem esse aparelhinho. Então, isso que Kardec dizia, tudo que o Espiritismo, que os amigos do plano espiritual nos ditaram sobre a vida no plano espiritual, nos convidando a não ficarmos presos só na matéria e só numa vida, tudo que a ciência vier e contestar o que for ensinado aqui, fique com a ciência. A certeza da grandeza de Deus para explicar tudo o que nos abraça e nos envolve. Que Deus é esse que nos colocaria num planeta em que nós estaríamos à mercê de um milagre? Quem seriam os poucos que seriam os merecedores? E que Deus é esse que criaria, que não domina as suas leis e permitiria que algo acima das suas leis acontecesse? Deus é onipresente e onipotente. Quem somos nós para julgar o que é um milagre? Quem somos nós para dizer que estamos derrogando uma lei de Deus? Então, a nossa humildade tem que ser acesa e em tudo dar-nos graça. Precisamos também ficar atentos para não cairmos no charlatanismo. Por isso, o convite do estudo. Por isso, ele é muito importante. Vamos lá, Carol? Denise, eu vou voltar um pouquinho aqui. Você quer que volte? Não, pode continuar. Pode continuar. O Espiritismo, esclarecendo-nos a respeito dessa potência, dá-nos a chave de uma infinidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que em tempos distantes puderam passar como prodígios. Ele revela como aconteceu com o magnetismo, uma lei desconhecida, ou pelo menos mal compreendida, ou dizendo melhor, uma lei cujos efeitos eram conhecidos, porque produzidos em todos os tempos, mas ela mesma sendo ignorada, isso deu origem à superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos se reintegram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas, fazendo mover uma mesa ou com que os mortos escrevam, não façam mais milagres do que o médico ao reviver um moribundo ou o físico ao provocar um raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda desta ciência, fazer milagres, seria um ignorante da doutrina ou um trapaceiro.
Kardec vem nos convidar para que nós possamos entender que o Espiritismo ele trabalha, ele nos educa, nos dirige e nos ensina a buscarmos conhecimentos. Jamais utilizarmos dos fenômenos ou do conhecimento para enganar alguém. Então, quando ele diz aqui que de todos os fenômenos, né, da manifestação do plano espiritual, dos espíritos que estão no plano espiritual, para conosco aqui, é a escrita direta, né? O que ele chama da escrita direta? São quando as letras aparecem no papel. Foi feito um estudo com Kardec, às vezes ele codificando, psicografando, escrevendo, né? Recebendo do plano espiritual, numa mesa próxima a ele, aparecia escrita. Primeira coisa que Kardec fez, ele viu que estava aparecendo no papel uma escrita. Foram examinar e estudar qual era o material que estava escrito ali. Era o mesmo material do carvão, dos lápis, que eram utilizados na época. Olha Kardec como é. Mesmo ele vendo a escrita direta, mesmo ele se comunicando com os espíritos, ele mandou pesquisar, ele foi estudar e ele foi descobrir o que era aquilo. Então, por que para nós é algo espetaculoso aparecer uma letra, alguém escrevendo algo e a gente não está vendo, não tem um médico que está psicografando, né? Simplesmente porque nós não temos evidência e não estamos enxergando aquele espírito que está nos comunicando algo, escrevendo, nós não o vemos, não vemos o seu perispírito, não enxergamos o seu espírito, mas ele está lá, nada de anormal, usando o fluido cósmico universal, as energias da ectoplasmia, que são energias geradas pelos reencarnados com alguma mediunidade, sintonizados no bem, geram essa energia que permite que esse espírito escreva. E o que ele escreve no plano espiritual se materializa nas letras de uma folha de papel. Nada de milagre, tudo dentro da explicação. Então é isso que ele quer dizer. E reviver os mortos? Já sabemos, depois a ciência descobriu que quando Jesus ressuscita, eles usaram o termo ressuscitar Lázaro, ele ainda tinha, que naquela época os velórios não se enterravam como hoje. Eram colocados em grutas onde corria ar, onde às vezes batia frestas de sol. Eles eram embrulhados em pano, nada que o abafasse. E ele ainda tinha, né, nada mais do que aquele fenômeno da catalepsia. Eles sabiam que os órgãos vitais não estavam todos desligados. Todas as vezes que fala, ressuscitou o morto, que o Jesus ressuscitou, Jesus, na sua percepção de espírito crístico, sabia que não estava morto, que seus órgãos não tinham parado, que ainda existia vida e capaz de movimentação. O fluido vital ainda estava presente, portanto, era ativado através da transmissão de energia e esse corpo voltava a ter a energia para realmente voltar e se manifestar. Porém, se já tivesse acontecido a morte física, a cessação de atividades dos órgãos vitais, todos, não teria como ressuscitar. A matéria, que o espírito, quando é desligado da matéria, quando o corpo está morto, definitivamente morto, fisicamente, biologicamente, né, não há como fazer este corpo voltar a ter vida. Se volta, a experiência de quase morte mostra isso. Tem algo ali que ainda está funcionando, fluido vital, alguns órgãos capazes de manter aquele corpo ativo. Quando ao cessar das atividades biológicas e físicas, isso é inderrogável. Não tem como voltar. E é isso que o Espiritismo mostra, né? Muitas vezes, a gente gosta de falar, muitas vezes o pessoal fala assim, porque o espírito, porque um corpo, né? E Sócrates foi perguntado, o que queres que faça do seu corpo quando morrer? Ele falou assim, faz o que quiser, eu não estarei lá. A certeza do eu sei. Então, o corpo, nós respeitamos o corpo. Devemos respeitar o velório. Devemos respeitar a família. Devemos cuidar, sim. Porém, não idolatrar. E é tão interessante
que uma vez, há pouco tempo atrás, eu assisti uma palestra de uma mãe no velório do filho, e ela dizia que a dor que ela sentia era enorme, mas ela falou assim, gente, eu tenho certeza, aquele que estava no caixão não é meu filho. Aquele não é meu filho. Eu tenho certeza absoluta, não tinha vida, não tinha alegria, não tinha o amor que ele me dava. Ali era só o corpo dele. O meu filho, a alegria e a vida, tenho certeza que Deus levou para algum lugar. Vamos lá? Tópico 16. Os fenômenos espíritas, como os fenômenos magnéticos, passaram por prodígios antes de lhe conhecerem a causa. Ora, os céticos, os espíritos fortes que têm o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não creem naquilo que não podem compreender. Eis porque todos os fatos considerados prodigiosos são objeto de suas zombarias. Como a religião está cheia de fatos desse gênero, eles não creem na religião, e disso a incredulidade absoluta vai apenas um passo. O Espiritismo, explicando a maioria desses fatos, justifica a sua existência. Vem, portanto, em auxílio da religião, ao demonstrar a possibilidade de alguns fatos que, por não serem milagrosos, não são menos extraordinários. E Deus não é maior nem menos poderoso por não haver derrogado as suas leis. De quantos gracejos não foram objeto as levitações de São Cupertino? Isso não é uma pergunta, tá? Entretanto, a suspensão etérea dos corpos graves é um fato explicado pela lei espírita. Fomos testemunha ocular desse fato, e o Sr. Home, além de outras pessoas nossas conhecidas, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Esse fenômeno, portanto, enquadra-se na ordem das coisas naturais. Gente, eu falei do Daniel Douglas Home, porque Kardec gosta muito de citar ele, porque ele foi um exemplo de um homem digno, reto, honesto, que tinha muitas capacidades mediúnicas, inclusive de levitar. E sabendo da seriedade e da pesquisa que Kardec fazia, ele faz questão de citar como um bom exemplo de um médium o Sr. Home, Daniel Douglas Home. E ele conta o caso de São Cupertino, que é muito interessante e vale muito a pena. Às vezes, aquilo que foi tido como um milagre, né? O Cupertino, José de Cupertino, que ficou conhecido como João Cupertino, era um homem extremamente humilde, de poucos conhecimentos, mas amava a religião e ele queria ser padre. E a igreja, na época, questionou muito a capacidade, a limitação, o pouco conhecimento, a pessoa muito humilde, muito simplória, de poucos recursos, um vocabulário limitado. E São Cupertino, quando ele falava do evangelho, quando ele pregava, ele era envolvido por uma voz forte, uma intelectualidade que encantava e magnetizava quem estava ouvindo. E várias vezes, emocionado nas suas falas, diante de muitos, José de Cupertino levitava. E aí Kardec vem dando esses dois exemplos. Porque ele levitava porque ele tinha, né, a mediunidade, ele se envolvia na sua fé com tanta sinceridade e através do ectoplasma dos que o ouviam e daquele, com certeza, seus mentores e amigos do plano espiritual, exaltados pela sua boa vontade, entravam ali em sintonia e José de Cupertino, São Cupertino, levitava. E como que Kardec explica isso, gente? As ações, a vontade, a utilização do fluido cósmico universal, que é uma matéria que hoje a ciência fala que não existe, né? Aquela matéria escura do universo, fluido cósmico universal, ela é matéria. Antes eles consideravam nada, a ciência já descobriu o que é matéria. Então, a movimentação do fluido cósmico universal na vontade, junto com a ectoplasmia, o ectoplasma produzido pelos reencarnados, davam sustentação para que ele fosse levantado pelos espíritos. Nada de milagre. O
oportunidades dentro das leis de Deus. E isso vem nos ensinar, porque para nós, dentro da nossa muito materialista, visão materialista, e muitas vezes da nossa pouca humildade, é melhor a gente dar um outro nome, fantasma. É milagroso, é sobrenatural, é milagre, do que nos entendermos que todos nós, quando tivermos fé, coração puro, sintonia com Cristo, tudo poderemos. Vamos lá? Tópico 17. No número dos fenômenos desse gênero, temos de colocar em primeira linha as aparições, que são os mais frequentes. A da Salete, que dividiu o próprio clero, não tem para nós nada de insólito. Não podemos afirmar com segurança a realidade do fato, porque não temos nenhuma prova material, mas o consideramos possível em vista dos milhares de fatos semelhantes e recentes que conhecemos. Acreditamos neles, não somente porque verificamos a sua realidade, mas sobretudo porque sabemos perfeitamente como se produzem. Queiram reportar-se à teoria das aparições, que damos mais adiante, e verão que esse fenômeno se torna tão simples e plausível como uma infinidade de fenômenos físicos que só parecem prodigiosos quando não temos a chave de sua explicação. Pessoal, este fenômeno que eles falam, né, dentro existem vários relatos em várias religiões de manifestação de irmãos do plano espiritual. Uns chamam de anjo, outros chamam de demônio. Tem algumas religiões que tratam que todas as manifestações não são boas, né? Mas pedem para que o Divino Espírito Santo desça para eles dominar aquele que não é tão bom assim, o demônio, o diabo, o capeta. Nós mudamos o nome, porque nós homens queremos ter a verdade. E o Espiritismo, os amigos espirituais vêm nos ensinar que nada demais há neste movimento. Kardec começou, dentro do seu grupo de estudo, ele tinha contato com 1000 grupos de estudos em diferentes continentes, em diferentes cidades do mundo, quando ele catalogou o Livro dos Espíritos. E ele fazia perguntas para que nas reuniões mediúnicas da cidadezinha dos interiores, África, Ásia, de onde fosse, eles respondessem. E Kardec começou a achar estranho que vários relatos, eles relatavam que durante as reuniões, os espíritos se manifestavam assustados, com medo, reclamando que as pessoas não conversavam, não escutavam e não atendiam, que todo mundo passava por cima deles. E aí eles relatavam em várias cidades diferentes, e Kardec começou a entender, olha, a maioria desencarna, morre no corpo de carne, chega no plano espiritual, sem ter consciência que desencarnou. Porque como ele não acredita, ele foi educado a vida inteira para não acreditar, não quis acreditar. A fé estava na matéria. Quando morresse, ia dormir eternamente. Se vê desprendido, aflito, querendo comunicar e as pessoas não escutam. Por isso que a mediunidade é uma caridade que orienta. Por isso o respeito com que nas casas espíritas são tratados os irmãos que se manifestam nas mesas mediúnicas. Ninguém vai chegar lá e falar, o que eu estou, por que ninguém conversa comigo, eu estou sofrendo muito, eu estou sozinho, por que minha família não está aqui, cadê meu filho? Porque às vezes teve um acidente, né? O outro ente querido não desencarnou e eles ficam procurando. E aí o que acontece? Qual que é a instrução? Respeito, bondade, acalmar a dor desse irmão. Jamais falar com ele, olha, você morreu? Não. Eu tenho uma conhecida que ela dizia o seguinte, não estudei espiritismo, não conheço, mas me encantei quando tive a oportunidade de assistir uma reunião mediúnica e eu fiquei encantada como os amigos, os irmãos daquele centro espírita abordavam e explicavam ao espírito aflito que ele ficasse calmo, que ele não estava desamparado, que ele ia receber amparo, que ele aceitasse aquele amparo médico que estava próximo a ele, convidava para rezar. Então ela dizia o carinho e o respeito de não agredir, de não violentar a consciência daquele espírito.
não assustando. Olha, você vai ser tratado, você vai encontrar com seus entes queridos. E alguns gritam desesperados, eu morri? Eu não acredito que eu morri, eu estou aqui. E muitas às vezes contam que estão vendo seu corpo dilacerado. E aí os facilitadores, os doutrinadores, meu irmão, olha aqui, você está conversando comigo. Vamos, fica tranquilo, você vai ser amparado. Logo, logo, tudo vai ficar claro, você vai ser explicado. Fique bem, aceite a ajuda que está próximo. Esse carinho e esse respeito. Mas o mesmo carinho e respeito, ele precisa ser tratado com muito cuidado. Porque aquele irmão que desencarna, mas está pegado à matéria, às vezes a prece de um ente querido encaminha aquele espírito desorientado e totalmente sintonizado, ligado à casa, ao trabalho. Ele é levado às casas espíritas, numa reunião mediúnica, para que ele possa ser levado, porque ele fica, de uma certa forma, sugando as energias, sofrendo e fazendo sofrer. Por isso, respeito quando alguém desencarna, que nós não fiquemos chamando essa pessoa, nem gritando, porque a dor é legítima. Mas nós temos que entender que se nós estamos sofrendo, o nosso irmão que está desenlaçando também está em aflição. E se nós amamos, nós não queremos que sofra. Mas o respeito com que isso é colocado, né? Então não tem nenhum milagre, nenhum prodígio, respeito e amparo entre as duas dimensões, a espiritual e a material. Vamos lá? Quanto à personagem que se apresentou na Salete, é outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Aceitamos apenas que uma aparição possa ter ocorrido. O resto não é de nossa competência. Cada qual pode guardar a esse respeito as suas convicções. O Espiritismo não tem de se ocupar com isso. Dizemos apenas que os fatos produzidos pelo Espiritismo revelam novas leis e nos dão a chave de uma infinidade de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns desses fatos considerados miraculosos encontram, assim, uma explicação lógica, isso é motivo para que não se apressem a negar o que não compreendem. Olha só, Kardec de novo vem nos convidar, né? As aparições que a gente fala, né, que estão catalogadas lá nos livros, né, do clero, do Vaticano, as aparições que eles denominaram em Salete, o que significa? Vários relatos em várias religiões de irmãos que surgiram, se deixaram ver. Foi perceptível. E muitas vezes, por que Jesus veio nos ensinar que este contato, quando Jesus dizia, eu vou vos preparar uma nova morada, meu reino não é desse mundo, é para nos preparar de que a vida não era só aqui. Nós, presos na matéria, vamos derrogando as leis de amor e as leis de justiça. A gente precisa entender que em todas as épocas da humanidade, houve manifestações, houve comunicações, houve transporte, houve fenômenos, mas que nós temos que tomar muito cuidado, nem duvidar de tudo, nem acreditar em tudo. Por quê? Ao desencarnar, os nossos espíritos, nós sabemos o que nós sabemos, né? Então, cada um de nós desencarna com o seu conhecimento. E muitos eram levianos, zombeteiros, quando estavam encarnados, gostavam de aplicar golpes, de debochar, de brincar. E ao desencarnar, eles vão continuar como? Se manifestando. Às vezes, usando aquela fé incrédula, às vezes se passando por outras pessoas, às vezes brincando, debochando, fazendo com que as pessoas aceitem condições místicas, colocando crenças. Semana passada eu contei o caso da gaiola, mas tem um outro fato muito interessante de um grupo espírita sério que foi visitar no interior do Brasil e encontrou o dirigente da casa, levou lá no final, cheio de garrafa, umas tampadas, uma de cabeça para baixo, outra de cabeça para cima, dizendo que o espírito pedia para entrar na garrafa. E o outro espírito vinha e mandava abrir aquela garrafa, porque aquele ali precisava sair para passear. Que ele já tinha pagado. Gente, dentro de casa é espírito. Então, é insólito.
O que Kardec vem contar. Raul Teixeira conta isso nas suas palestras. E ele falava assim, gente, casa espírita. Você imagina o espírito, igual o da gaiola. Não, agora eu já posso sair para passear. Aí o outro falou assim, não, agora eu já paguei meu pecado, agora é você. Imagina o que... Nossa amiga que está adorando. Imagina, gente. E sabe o que é sério? Numa reunião mediúnica, quando o médium não é vigilante, quando nós achamos que temos conhecimento e não buscamos estudar, o que acontece? No livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, e Diálogo com as Sombras, no livro Diálogo com as Sombras, não, faz isso não. Gente, vocês estão querendo dar água para Clarice, que eu estou rindo da garrafa até agora. Mas, gente, olha só, no livro Diálogo com as Sombras, eles contam que numa mesma reunião mediúnica, um espírito brincalhão, não percebendo que uma das médiuns era vidente, ela ficou calada e ele manifestou em outra pessoa, fingindo que era uma criança. Depois, e fazendo bagunça na reunião. Depois ele se manifestou como um homem. Depois ele se manifestou como, mudou sua voz como se fosse uma mulher. Em todas elas ele fazia bagunça. Era o mesmo espírito. E aí depois a vidente foi contando, falando das leviandades. E durante algumas semanas ele ficava enganando os médios. Até que eles fizeram uma prece e falaram assim, essa semana, e todas as vezes que o irmão manifestava, ele era convidado a melhorar seu linguajar, que a casa era séria, e quando se falava em prece, ele corria e voltava. Na quarta vez, chegaram, a vidente percebendo, virou para ele, ele veio de novo brincar, debochar da casa, e ridicularizava a casa depois, e falava que as pessoas eram muito bobas, e falava que tinha alguém ali que podia fazer alguma coisa que não adiantava, que eles morriam de rir das crenças, das crendices e dos objetos que as pessoas se prendiam. Só que certa feita, esse mesmo espírito, a vidente percebendo, e aí o facilitador, o doutrinador, disse o seguinte, que bom que hoje você veio de novo para colocar a sua opinião, porque quem muito te ama está ao seu lado. E ele cai num choro convulsivo, era a mãe dele, e ele passou a ser um grande estudioso do conhecimento, e passou a proteger a reunião de espíritos zombeteiros e levianos. É isso que o estudo nos traz. A segurança e a certeza. Uma abordagem sem ironia. Uma abordagem, nós não temos que nos igualar aos irmãos em dificuldade. Nós temos que acender a luz. Uma abordagem respeitosa. Uma abordagem desejando bem, de melhora. Quando todos nós nos educamos, todos nós acendemos a luz, nós clareamos a vida de muitos, no plano espiritual e aqui também. Os fenômenos espíritas são contestados por algumas pessoas precisamente porque parecem escapar às leis comuns e não podem ser explicados. Dá-lhes uma base racional e a dúvida cessa. A explicação neste século, em que ninguém se satisfaz com palavras, é, portanto, um poderoso motivo de convicção. Assim vemos todos os dias pessoas que não presenciaram nenhum fato, não viram uma mesa mover-se, nem um médium escrever, e que se tornaram tão convictas como nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se só devêssemos crer no que vemos com os nossos próprios olhos, nossas convicções seriam reduzidas a bem pouca coisa. Olha que incrível! A gente fala que não gosta de estudar, mas é uma poesia, como que a lógica, a ciência e a razão vêm nos falar da vida verdadeira. Nós não somos um corpo vivendo uma experiência, nós somos um espírito imortal, criados por Deus, amparados e abençoados por Jesus, vivendo uma experiência temporária num corpo de carne. Um casal de médicos aqui fala, né? Por que nós estamos negando e não acreditando? Porque nós que precisamos só daquilo que estamos vendo, né? Porque é muito prazeroso curtir a vida. É muito difícil nos conhecermos e vencermos as nossas
deficiências, os nossos erros e as nossas tendências que não são muito boas. É muito bom comer tudo, beber tudo, curtir tudo, né? E quando a doença vem e nos limita para nos disciplinar, nós achamos que é castigo. É muito fácil curtir a vida, né? Namorar todos, ficar com todos, destruir lares. É muito fácil tirar um filho que está fazer um aborto. É muito fácil abandonar alguém porque vai nos dar trabalho. É muito fácil, é a matéria, né? Mas quando nós estamos entendendo que tenham algo maior, olhar para o céu, entender o mar, sentir a energia das plantas, sentir Deus na natureza, sentir a beleza dos animais e não ver Deus. Um casal de médicos na Bahia, materialistas, debochavam das pessoas que acreditavam em outras coisas. Criou-se o único filho dentro dessa condição. São materialistas. Gente, não existe nada não. Isso tudo é fantasia. Morreu, acabou. O filho com 15 anos demonstrou a vontade, queria ser padre. E o pai e a mãe, 2 médicos, materialistas convictos, não permitiram e falaram para o filho, isso não existe. Não existe vida espiritual, não existe isso. E o menino entrou numa depressão tão profunda, porque o que ele sentia e o que ele queria servir a Deus da sua forma. E os pais falando com ele que nada existia. Não existe nada disso, a vida dessa matéria morreu, acabou. Você vai querer envolver com religião para quê? Vai ficar só mais um entre os pobres. E esse menino entrou numa depressão tão profunda porque ele sentia um chamado e ele suicidou. E esses pais, com muito sofrimento e muita relutância, chegaram para assistir uma palestra de Divaldo. Foram levados até Divaldo. E quando Divaldo, sem saber de nada, quando eles chegaram próximos, vendo os dois chorando muito, ele viu o filho ao lado deles. E ele disse, eu tenho um recado para vocês. O filho de vocês mandou dizer que, apesar de toda a dificuldade que ele viveu, porque ele suicidou, que ele agora está em recuperação e que a avó fulano de tal, que era mãe de um deles, que já tinha desencarnado, estava com ele. E ele disse, vocês não tinham o direito de não aceitar a minha fé, mas que eu os compreendo. E mais do que nunca, vou me preparar, vou precisar responder pelo meu ato de rebeldia e vou voltar para exercer, dentro da religião que eu escolhi, o papel de servir ao próximo. E a voz de Divaldo era a voz desse filho. Os pais choraram desesperadamente. Desesperadamente. Diziam, nós somos materialistas, nós não acreditamos. Mas a dor do nosso filho ter ido embora daquela forma, a saudade desse filho não está só na matéria. É uma dor que dói em algo mais. Nem a palavra alma ele citava. E Divaldo disse que eles saíram, partiram, percebendo, não negando que era o filho que se comunicou, numa dor enorme, mas levaram muito tempo para começar a querer acreditar que existe um algo maior. Nós precisamos dessa dor para vivermos Cristo em nós. Nós precisamos dessa dor toda para entender que os nossos irmãos que estão partindo têm um propósito na lei de justiça de Deus, que é de amor e caridade. Então não existe nada de miraculoso, não existe nada de espetacular. Existe o amor de Cristo por nós, agindo por nós. E nós, vivendo Cristo, alcançamos Deus quando amamos o próximo, respeitamos o outro, somos mais dóceis e aprendemos a viver como o fluido de Deus, o halo divino. Somos uma mera criação divina para uma vida imortal. Precisamos ainda aprender a amar para nos sintonizar
no amor de Deus. Que cada um de nós busquemos a força e a coragem para estarmos em sintonia com Cristo, com Deus, com Jesus e conosco mesmo, sempre no bem, com Deus. Que assim seja. Tem alguma pergunta? Vamos fazer a nossa prece? Espero que nós tenhamos, tirado algumas dúvidas aí sobre o miraculoso, sobre o espetacular, entendendo que se tem milagre, se tem espetacular e se tem maravilhoso, é Deus que nos deu essa vida e através dela nós chegamos perto de Deus. Nós somos, gente, aquela semente, aquela luz. Nós somos a ação de Deus e de Jesus quando abraçamos e cuidamos do próximo. Vamos lá? Então vamos embora. Vamos fazer a nossa prece até semana que vem. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, pela presença de cada um dos nossos mentores, por Jesus que nos ampara e nos abraçou como ovelha perdida, como Deus que na natureza nos criou e nos fortaleceu. Agradecidos estamos pela equipe de Dr. Pedro Luiz, que nos ampara e a todos que por ele chamam. São irmãos, são médicos, são luzes que curam as nossas dores, secam as nossas lágrimas e fortalecem a nossa esperança. Gratidão a Deus, ao universo, a todos os bons espíritos, e que Jesus, que nos abraçou para nos orientar, sinta, Senhor, o nosso amor por Ti. Entregamos, Senhor, com muito amor, os nossos amores que estão partindo, porque sabemos que é com muito amor que acolhe cada um quando volta para a pátria e nos entrega com muito amor cada ser que nasce e vem para perto de nós. Em Teu amor, pelo Teu amor, que as aflições, tristezas e dores sejam aplacadas pelo perfume da paz. Que nós sejamos a paz e o perfume no caminho de todos que por nós cruzarem. Que assim seja.